O ser aprisionado na esfera de ferro sob a biblioteca, possui uma astúcia da qual o viajante deve se precaver, especialmente se for um homem de vontade fraca, cuja mente está acostumada à introspecção e à contemplação de suas memórias e das cenas de sua imaginação. Se estiver nesse estado, devanejando, e deixar de se concentrar na criatura, ficará preso como uma mosca na teia de aranha, incapaz de escapar. A criatura da linhagem de Cthulhu não possui nenhum centésimo do poder mental do Deus sonhador que é seu mestre. Contudo, domina a magia do pensamento em todas as suas formas. Conhece uma fórmula pela qual pode transferir a essência de sua consciência para o corpo de outro ser vivo, enquanto a mente dessa criatura permanece dentro de sua própria massa translúcida e vazia. Por meio desse método, estudou secretamente as defesas de seus inimigos, entrando no corpo de um monge de vontade fraca, encarregado de seus cuidados. Ele vagava pelos terrenos do monastério, folheando os livros da biblioteca, examinando as armas criadas, para guerrear contra os primordiais, e buscando brechas nas defesas dos magos. Tentou a mesma tática com um viajante que secretamente viera à sua prisão para interrogá-lo, mas o viajante era um necromante, e sua força de vontade não era fraca. O viajante reconheceu a intrusão da mente alienígena, e a repeliu com o sinal maior, e invocando palavras de poder, que ergueram um escudo diante de sua mente, um escudo que a criatura não podia penetrar. A solidez desse escudo surpreendeu a criatura, e a fez baixar a guarda em seus pensamentos. O viajante viu as memórias da possessão do monge, um jovem grego chamado Adriano, que não tinha consciência de ter sido expulso de seu próprio corpo, mas sim a sensação de ter estado dormindo, enquanto a criatura caminhava dentro de sua concha. O viajante viu a determinação da criatura, sua profunda astúcia, e sua paciência ilimitada. Livre do medo, graças à sua imortalidade, observa, espera e trama a queda dos filhos de Sírius. O viajante percebeu tudo isso durante o breve instante, em que a mente do monstro se abriu, antes que ele fechasse a porta das imagens. Enviando seus pensamentos para a esfera de ferro, o viajante ameaçou a criatura de revelar a Rúmius, o chefe da ordem, a possessão do jovem monge por um membro da linhagem de Cthulhu, a menos que ela lhe ensinasse a técnica que permite a troca de mentes entre corpos. A criatura resistiu com tanto vigor, que sua resistência se assemelhava a uma coceira na pele, mas finalmente cedeu, não vendo outra maneira de manter sua liberdade de vagar pelos terrenos do monastério, dentro do corpo do monge. Antes de indagar sobre a magia em si, o viajante perguntou por que, se a criatura era capaz de controlar o jovem monge, não o havia usado, para apagar os pentáculos que o mantinham aprisionado em sua gaiola de ferro. A resposta veio imediatamente, na forma de imagens. Os monges que vinham atender às necessidades da criatura, que eram poucas, sempre vinham em grupos de 3, nunca sozinhos. Em todas as outras circunstâncias, a porta da câmara inferior permanecia fechada, e nem a criatura, nem Adriano, possuíam a habilidade para abri-la sem violência, o que sem dúvida atrairia atenção, antes que a grossa porta pudesse ser arrombada. A chave era mantida, a salvo de qualquer tentativa de roubo. Além disso, a fria paciência do ser da esfera era maior que a dos homens, e ele sabia que qualquer tentativa de fuga fracassada não poderia ser repetida. Ele se contentava em continuar coletando informações, enquanto aguardava sua oportunidade. A magia era um segredo do deus Yugi, que habitava as cavernas inferiores sob as criptas de Zin, e não se intrometia nos assuntos do mundo da superfície, mas que consultava Cthulhu nos sonhos deste. Tudo o que Cthulhu sabia, seus descendentes sabiam, pelo menos na medida em que suas mentes mais limitadas podiam compreender. A fórmula para a troca de mentes era uma técnica simples, ao alcance daquele ser, ou mesmo de um humano. Para praticá-la, era necessário saber o nome da criatura, com quem a troca de mentes ocorreria. Quando o viajante recebia esses pensamentos em sua mente, percebia imediatamente que o ser da linhagem de Cthulhu estava vasculhando sua memória em busca de seu nome, e que, se havia falhado em sua tentativa de roubar seu corpo, era apenas porque não conseguira encontrá-lo.
Os monges se chamavam pelo nome, mas nenhum sabia o verdadeiro nome do viajante. Um nome falso era inútil para os propósitos da fórmula. Somente o verdadeiro nome da pessoa serviria. Um homem que desejasse projetar sua mente no corpo de outro, precisava apenas manter a imagem dessa pessoa claramente em seus pensamentos, enquanto pronunciava em voz alta, ou silenciosamente, em sua imaginação, esta fórmula de Yugi, na língua dos grandes antigos. Yugi. Ngaki umbitiguti glurfin gluiska. No primeiro espaço em branco da fórmula, o verdadeiro nome da pessoa era pronunciado. No segundo espaço, aquele que profere a fórmula, diz seu próprio nome verdadeiro. Instantaneamente, a consciência de quem profere a fórmula é habitada pela pessoa nomeada, e a mente dessa pessoa ou criatura é colocada no corpo de quem proferiu a fórmula, mas inconscientemente, como se estivesse em um sono profundo. Inicialmente, a troca de mentes só pode ser mantida por um quinto de hora, mas a cada repetição da magia, torna-se mais fácil preservá-la, até que um nível de perfeição seja alcançado, permitindo que a transferência se torne permanente. Dessa forma, a fórmula pode ser usada para alcançar uma espécie de imortalidade, permitindo que a mente viaje de corpo para corpo, substituindo a carne envelhecida ou doente por carne jovem e robusta. Isso tem um preço, pois nem todo o poder de uma pessoa reside em sua mente. Alguns aspectos de seu poder residem na própria carne, e quando a carne é abandonada, esse poder também se perde. Deve-se ter o cuidado de nunca transferir permanentemente a mente para o corpo de um hospedeiro com intelecto ou vontade fracos, pois isso poderia impossibilitar uma transferência posterior para outros corpos humanos. Observe atentamente. O mais forte pode entrar no mais fraco, mas o mais fraco não pode entrar no mais forte. Uma mente visivelmente instável e frágil, sequer consegue aplicar a fórmula, nem mesmo contra uma mente ainda mais fraca, pois seu uso requer um certo grau de poder. Aqueles com forte vontade podem aplicar esta fórmula de Yugi com mais facilidade do que homens com concentração normal. Aqueles com vontade fraca são mais suscetíveis à sua influência do que homens de mente poderosa. É um feitiço de dominação, e os fracos jamais poderão usá-lo para subjugar os fortes. A transferência só pode ser realizada entre duas mentes capazes de raciocínio. Ela não levará a mente de um homem para o corpo de uma besta, nem mesmo por um curto período, pois a besta não possui entendimento, e sua carne não é um veículo adequado para o intelecto humano. Contudo, dois seres dotados de razão, por mais diferentes que sejam em caráter ou aparência, podem trocar suas mentes por meio da fórmula, desde que aquele que a pronuncia seja o de vontade mais forte. Se houver pouca diferença entre as duas mentes, a mais fraca pode resistir à fórmula, mas se a diferença for grande, nenhuma resistência é possível. Mais tarde, o viajante que aprendera a fórmula de Yugi com o monstro da linhagem de Cthulhu viu com alegria que este olhava através dos olhos do monge Adriano, quando se cruzavam na biblioteca ou nos caminhos do mosteiro. Nenhum dos dois se cumprimentava nem demonstrava qualquer sinal de tê-lo reconhecido, mas o viajante teve a impressão de perceber um leve lampejo de humor desumano no olhar do monge, como se estivesse compartilhando com outro um segredo portentoso, desconhecido pelo resto da multidão na praça pública. Na biblioteca dos magos, há um papiro que os monges descartaram por considerá-lo sem valor, ocupando, portanto, um nicho escuro na parte inferior da parede de livros, no extremo oeste da biblioteca. Está escrito em aramaico, mas as letras são hebraicas, e é possível que nenhum dos escribas que o examinaram possuísse o conhecimento necessário para traduzir seu conteúdo. O texto em si é de pouco interesse, consistindo na descrição de várias fontes sagradas e outros locais santos dos infiéis, a maioria deles tão deteriorada, que já não existe mais, e não pode ser localizada. Mas o verdadeiro interesse do papiro para o necromante não reside nesse texto principal. Perto do final do papiro, foi acrescentada uma glosa em letras tão pequenas, que só podem ser lidas com dificuldade, à luz de uma lamparina.
O texto sagrado fala de uma fonte de renovação, que restaura a saúde plena daqueles que sofreram mutilações, de modo que um homem que perdeu um braço por um golpe de espada, ou uma mulher que perdeu uma perna esmagada por uma carroça de bois, pode recuperar seus membros simplesmente bebendo a água dessa fonte. Até mesmo um homem que perdeu o pênis, amputado pela faca do carrasco, será curado pelo poder dessa água milagrosa, ou assim afirma o escriba anônimo que escreveu esse texto. Isso interessa àqueles que sofreram desfiguração ou amputação de qualquer parte do corpo, pois, embora existam muitos elixires que restauram a vitalidade, não há nenhum que devolva ao seu estado original, o corpo de um homem mutilado pela violência. O poder não se encontra na água da fonte em si, mas em um objeto precioso, que foi escondido ali há muitos séculos, durante o cativeiro babilônico dos hebreus. O escriba não revela o que esse objeto poderia ser, e é provável que ele próprio desconhecesse a natureza do milagre, que de alguma forma transmite seu poder de cura, às águas que o circundam e permeiam. Apenas consta que os sacerdotes de Jerusalém dividiram o objeto em pedaços e os esconderam quando tiveram que deixar a cidade, remontando ao chegarem em segurança à terra dos babilônios. Para garantir a segurança desse bem, eles deixaram a cidade à noite com o objeto amarrado às costas de um camelo, e o lançaram em um poço profundo no deserto, longe de qualquer cidade ou rota de caravanas. Apenas alguns homens daquelas colinas conheciam o poço, que nunca era usado, porque sua água não era potável. Quando o objeto foi colocado no fundo do poço, a água começou a brilhar com uma luz dourada, segundo o escriba. Os sacerdotes, muito admirados, baixaram um vaso vazio com uma corda, e retiraram um pouco de água para examiná-la. A água continuou a brilhar, com intensidade suficiente para iluminar a noite ao redor, permitindo que os sacerdotes vissem os rostos uns dos outros. Um sacerdote idoso, cujo braço estava aleijado, devido a uma queda de cavalo durante a viagem para a Babilônia, e que não havia sarado, reuniu coragem e provou a água, dizendo aos outros que era pura e doce. Ainda mais maravilhoso, seu corpo e rosto começaram a brilhar, e em poucos minutos, seu braço ferido recuperou a sensibilidade, e a força natural, e os ossos tortos sob sua pele se endireitaram. Todos então provaram a água, e as cicatrizes em seus corpos desapareceram. Um que era surdo do ouvido esquerdo, voltou a ouvir. O mais jovem, que havia perdido um dedo na infância, viu crescer e se regenerar. Como tinham pouco tempo, e temendo que a luz emanada da água do poço revelasse o esconderijo, os sacerdotes cobriram a boca do poço com grandes pedras, e preencheram as frestas com areia e seixos, de modo que nada restou além de um monte de pedras, e a luz ficou escondida. Quando o sol nasceu sobre as colinas do leste, eles deixaram aquele lugar, perplexos e murmurando orações ao seu Deus. No caminho de volta para a cidade da Babilônia, os sacerdotes foram atacados por um bando de ladrões, que mataram todos, exceto o jovem. Somente ele transmitiu conhecimento do esconderijo, que pode ser localizado por uma coluna desgastada pelo tempo, perto do poço, com uma fenda vertical, que a atravessa ao meio, dividindo-a em duas. O sol nascente brilha através dessa fenda, e o raio de luz incide sobre o monte de pedras que esconde o poço. Este poço não poderia ser descoberto de outra forma, pois o vale raso onde se encontra, está repleto de pedras e dunas de areia baixas. Segundo o escriba, o vale fica a 3 dias de viagem a sudeste da Babilônia, no local onde se encontram 2 colinas chamadas Seios da Deusa. Aqui termina o texto desta interessantíssima glosa, que havia passado despercebida pelos copistas e bibliotecários dos magos. O viajante que conseguiu entrar nos muros do mosteiro dos filhos de Sírios, e que, silenciosamente e sem querer, foi revelando os segredos dos monges, como um fazendeiro que depena suas galinhas, cedo ou tarde, ele se cansará de fingir ser um tolo e um escravo, e optará por ir embora. Isso não será difícil, pois ele não é um prisioneiro, mas um servo, livre para entrar e sair pelos portões do mosteiro, para ir ao mercado comprar mercadorias para seus mestres.
Embora eles lhe forneçam generosamente moedas de prata para esse fim, seria prudente que ele anotasse a localização do cofre, onde o dinheiro é guardado, para que possa reabastecer melhor sua bolsa, pouco antes de partir pela última vez. Também seria vantajoso para ele levar da biblioteca os textos mais raros, que contêm ensinamentos que podem lhe ser úteis mais tarde, com provas e experimentos. Os livros maiores têm encadernações de bronze ou ferro, e são volumosos demais para carregar com facilidade, mas os pergaminhos menores podem ser guardados em uma bolsa de viagem, a tiracolo. Alguns livros que os monges não consultam com frequência podem ser retirados da biblioteca, e até mesmo dos muros do mosteiro, com vários dias de antecedência, sem que se faça falta. Embora os monges não se importem em perder algumas moedas, pois possuem grande riqueza, e não têm inclinação para a avareza, ficarão furiosos ao descobrirem o desaparecimento de seus livros mais raros e insubstituíveis, e mandarão vasculhar o rio em ambas as margens, por várias semanas, para recuperá-los. O viajante faria bem em se deslocar rapidamente nas horas seguintes à sua partida do mosteiro, e em ocultar seus rastros, movendo-se sobre rochas nuas, e evitando lama e terrenos arenosos. Uma vez que os magos são postos em movimento, não há como apaziguá-los, e eles jamais cessam seus esforços nem abandonam sua empreitada, até atingirem seu objetivo. Uma vez localizada a coluna fendida no Vale de Pedras, não é difícil encontrar o monte que esconde o poço. As pedras que cobrem sua entrada são largas e planas, pesadas o suficiente para serem movidas com esforço por um único homem de costas fortes. Elas estão empilhadas como escamas de peixe, cobrindo assim a abertura. Embora o brilho da água não seja visível do topo do poço durante o dia, inclinando-se sobre a entrada e olhando para dentro, com as mãos protegendo os olhos, é possível vê-lo nas profundezas, com uma cor dourada semelhante à do bronze polido. O poço é excepcionalmente profundo, tanto que um viajante que não estiver equipado com uma corda de comprimento considerável, ficará perplexo por não encontrar uma maneira de retirar a água cintilante de suas profundezas. Após examinar cuidadosamente as paredes internas do poço, descobre-se uma série de degraus esculpidos na pedra, em um padrão espiral, presumivelmente para servir como uma escada. Supõe-se que isso permitia que os escravos descessem de tempos em tempos, até as profundezas, para limpar o poço da sujeira e dos detritos acumulados. Passo a passo, pode-se descer do topo até a superfície da água. O viajante terá que submergir o corpo, pois não há onde apoiar os pés, e a posição dos degraus o impede de soltar uma das mãos, para se abaixar e pegar água com a palma da mão, para beber. A água é tão profunda, que é impossível tocar o fundo. Submerso, flutuando até o pescoço, agarrado às pedras ásperas das paredes do poço, sente-se na pele que a água está estranhamente quente, e produz uma sensação de formigamento, como se estivesse sendo picado por 1000 agulhas. Então, é fácil abaixar a cabeça e engolir um pouco de água. Ai! O que o escriba anônimo relatou não passava de uma fábula, pelo menos no que diz respeito ao poder curativo do poço, pois o viajante, ao tocar as partes mutiladas ou cicatrizadas do corpo, não notará nenhuma mudança. A água tem um gosto amargo na língua, tornando-se ainda mais ácida e desagradável, quanto mais tempo permanece no estômago, de modo que o viajante eventualmente terá que vomitá-la, pois seu corpo não suporta retê-la. Aqueles que têm membros íntegros, e sem deformidades, dificilmente podem imaginar o desespero do buscador, que viajou longas distâncias em busca daquele poço, na esperança de remover de seu corpo as mutilações infligidas pela faca do carrasco. Ter nutrido no coração a esperança de cura, graças à cruel ficção do escriba desconhecido, e então ter essa esperança arrancada do peito pela amarga realidade das águas envenenadas, é quase tão doloroso quanto a mutilação inicial da carne. O viajante pode quase ser perdoado, se sua raiva e impotência o fizerem gritar como uma fera, e amaldiçoar a fé de Jerusalém. Depois de se aventurar tão longe, seria insensato não investigar a relíquia hebraica, para ver se ela contém algo de valor.
O viajante ficará desapontado, pois, ao respirar fundo e descer ao fundo do poço, descobrirá que a luz radiante emana de uma caixa trancada, grande demais para um homem levantar sozinho, e resistente demais para ser arrombada. Ela é inteiramente revestida com lâminas de ouro fino, com anéis dourados nas laterais. Por meio desses anéis, talvez fosse possível içar a caixa com uma corda longa e resistente, e a ajuda de um burro ou um camelo, mas o viajante logo descobrirá que não está sozinho no poço, pois seus movimentos terão despertado o ser que habita suas profundezas. Ninguém consegue definir o que é, pois não há nada igual em nenhum outro lugar da Terra. É composto em parte de matéria, e em parte de luz, assemelhando-se a uma grande enguia com rosto de homem, ou de anjo, mas sua longa cauda é uma chama espiralada. Ele emerge com movimentos rápidos e contorcidos de debaixo da caixa, assim que se move, e seus olhos ardem com uma intenção terrível. Pode ter sido um ser de lama e frio, que habitava o poço desde tempos imemoriais, transformado talvez pelo brilho da relíquia, assim como as águas venenosas foram transformadas e adquiriram seu esplendor. A lâmina de uma faca pode perfurar seu corpo sem causar nenhum dano aparente, e quando agarrado, seu corpo longo e retorcido escorrega por entre os dedos, mas seus lados brilhantes possuem uma força mortal, e o viajante faria bem em deixar o poço o mais rápido possível, assim que conseguir se libertar daquela estranha guardiã enrolada em seu corpo. Estará seguro assim que sair da água, pois a criatura não emerge. Ela pode ser vista nadando em círculos, tomada por uma fúria impaciente. Quando o viajante sair do poço, poderá se divertir atirando pedras grandes em suas profundezas. É improvável que as pedras machuquem a criatura, já que seu corpo é protegido pela água, mas não há dúvida de que as pedras atingindo a superfície a irritarão. Este passatempo é demasiado cansativo e insatisfatório para ser prolongado por muito tempo, mas consola parcialmente a amarga decepção de descobrir que a água dourada não cura mutilações corporais. Porque esse detalhe no relato do escriba é falso, enquanto tudo mais declarado na glosa é indubitavelmente verdadeiro, permanecerá um mistério. Aqueles que escrevem sobre assuntos maravilhosos têm um impulso natural para exagerar sua natureza estranha e extraordinária, e assim a fábula das propriedades curativas da relíquia pode ser explicada. Qualquer pessoa que tenha lido a glosa no passado e visitado o poço, certamente experimentou a mesma decepção, a menos que a relíquia possua alguma propriedade especial pela qual seu poder de cura se manifeste apenas no corpo de um homem de fé hebraica, ou talvez apenas no corpo de um homem religioso, devoto e puro de espírito. O que é certo é que a água é inútil para curar o corpo de um necromante que venera Yog Sothoth. Coisas estranhas acontecem na longa e árida jornada até Damasco, a maior de todas as cidades, aquela que os sábios proclamam como centro do mundo. Suas estradas são estradas de peregrinação e destino. Textos cristãos afirmam que o apóstolo Paulo viu o resplendor de Deus a caminho desta cidade, vindo de Jerusalém. Os perigos da estrada desolada que vem do leste são grandes, e luzes são vistas ao longo dela, que tendem a um significado infernal, pois à noite, em seus trechos remotos, ela é assombrada por bandidos, lobos e os gênios do fogo infernal, que flutuam no ar e desaparecem com uma risada zombeteira. Apesar dessas ameaças, o fluxo da vida ao longo da estrada nunca cessa, como o fluxo de sangue nas veias de uma criatura viva, pois Damasco é o coração que a impulsiona. Um viajante de nossa raça, seguindo esta rota desde a terra dos persas, certa vez encontrou uma antiga paixão. Ela viajava por uma rota mais ao norte em uma caravana, com uma grande comitiva e guardas armados. Ao encontrá-la, ele contemplou maravilhado suas luxuosas carruagens, e seus cavaleiros ricamente trajados, cujas armaduras opulentas tilintavam como sinos. Descobriu que a caravana era a escolta nupcial de sua antiga amada, pois ela estava a caminho de Constantinopla, para se casar com um príncipe daquela cidade. Seu pai, o rei do Iêmen, havia morrido recentemente em um acidente, atingido por uma estranha pedra que caiu, e seu irmão, que acabara de ascender ao trono, e ainda incerto de seu poder,
Buscara forjar essa aliança, oferecendo à mão da princesa um príncipe que ela jamais vira em toda a sua vida. A princesa não reconheceu o viajante, como seu amor de infância, pois seu rosto estava horrivelmente desfigurado. Embora pudesse ter usado magia para apresentar uma aparência falsa, ele escolheu ficar diante dela, sem alterações, e descobriu, com espanto, que seu próprio coração permanecia impassível, diante do olhar altivo que ela lhe lançou de sua carruagem coberta por cortinas, enquanto passava. Tão grande era o fogo do amor, que outrora ardia dentro dele, que se consumiu em cinzas. Dizem que o tempo cura todas as feridas, embora não sem deixar cicatrizes. Ele observou a caravana desaparecer de vista, e esperou até que sumisse completamente. Então, seguiu seu rastro até o anoitecer, e, quando todos no acampamento dormiam, entrou na tenda da princesa, e pegou de seu porta-joias, um pingente que lhe dera muitos anos antes, como prova de seu amor. Não era um objeto valioso, mas ele achou divertido recuperá-lo. Colocou um escorpião vivo em seu lugar, e fechou delicadamente a tampa do porta-joias. Seu domínio da magia permitiu que ele entrasse e saísse do acampamento armado com facilidade, sem ser detectado. Sem esperar para saber o resultado de sua pequena brincadeira, retornou ao seu caminho, e continuou sua jornada rumo a Damasco. Ao longo dessa estrada, ocasionalmente se deparam com carroças amarelas brilhantes com tetos de madeira, moradias de um povo astuto e arrogante, que se acredita erroneamente ser originário do Egito, embora não apresentem nenhuma semelhança com os egípcios de sangue puro, vistos nos tempos modernos em Mênfis ou Alexandria, nem com os bandos itinerantes de vendedores ambulantes, aos quais o povo comum dá um nome, derivado da terra do Nilo. Os membros dessa seita degenerada se autodenominam os Tugianos, que em sua língua significa raça astuta, e vagam pelo mundo impunemente. São reconhecidos pela imagem de um olho vermelho, inclinado e ereto, pintado na frente de suas carroças. Onde quer que vão, adquirem a reputação de ladrões e vagabundos. Como não têm residência fixa, também não exercem profissões estáveis, mas ganham a vida de diversas maneiras. Os homens cortando lenha, fazendo cerâmica ou afiando facas, e as mulheres, atuando como parteiras, e lendo a sorte através da quiromancia. Em todo caso, esses são os ofícios que fingem exercer, pois é sabido que os homens obtêm quase toda a sua riqueza por meio de roubo, e as mulheres por meio da prostituição, e da prática de abortos, bem como pela venda de poções do amor. Alguns de nossos estudiosos especularam que eles sejam descendentes de Caim, o amaldiçoado, que foi marcado por Deus, após assassinar seu irmão, e de quem todas as criaturas fugiram. Outros acreditam que sejam a tribo perdida de Israel, condenada a vagar pelo mundo, sem jamais encontrar um lar. A conjectura de que eles vêm do Extremo Oriente, expulsos de sua terra natal pelo conquistador grego Alexandre, que liderou seus exércitos para a Índia, e saqueou muitos reinos estranhos e pagãos antes de morrer de uma doença, parece mais provável. Quanto às suas origens, uma explicação pode ser encontrada no 7º livro de Heródoto, no qual o historiador fala de uma tribo persa chamada Sagarti, que lutou nas fileiras do grande exército de Xerxes. Eles são odiados e evitados por todas as terras, a ponto de até mesmo bandos errantes sem nome tentarem matá-los sempre, que encontram suas carroças cor de urina, pois dizem que os tugianos se fazem passar por eles, e envenenam as mentes dos habitantes das cidades, incitando-os contra todos os viajantes. Para evitar a ira de seus inimigos, os tugianos nunca acampam em um lugar por mais de algumas noites. Seu lar é a própria estrada, e eles não obedecem a nenhuma lei, além daquelas que estabeleceram para si mesmos. Os homens são ousados e destemidos, com rostos belos e corpos fortes, enquanto as mulheres são morenas e belas. Em cada bando errante, há um que eles reconhecem como seu senhor, e o obedecem, ainda que a contragosto. Embora, na verdade, todos possuam orgulho daqueles de sangue nobre e dificilmente aceitem aqueles que não são de sua espécie, tratando-os com reserva. Seus filhos não têm inclinação para brincar. Aos 5 anos de idade, já imitam o comportamento reservado e altivo de seus pais, andando em vez de correr,
e permanecendo em silêncio em vez de rir. Um necromante versado nas artes arcanas encontra facilidade em conquistar a aceitação de suas companheiras de viagem, pois elas estão sempre ávidas por aprender novas magias, embora compartilhem pouco de seu conhecimento em troca. Interessam-se por assuntos triviais, valorizando apenas feitiços que possam gerar ganho financeiro ou prejudicar seus inimigos sem causar danos. Embora homens e mulheres sejam destemidos em combate, não hesitam em recorrer ao engano quando lhes convém. Possuem um vigoroso entusiasmo pela vida, mas carecem de gentileza ou bondade, tanto para com animais, quanto para com pessoas. Quando monges cristãos ou seguidores do profeta que viajam pela estrada, lhes perguntam sobre sua fé, fingem adorar o sol e a lua, mas se pressionadas por detalhes sobre suas crenças, calam-se e se retiram com gestos sombrios. Isso não passa de uma farsa, pois nenhuma raça no mundo é mais hábil em mentir. O viajante que percorrer o caminho e acampar com elas, observando atentamente seus costumes, será capaz de discernir o que desejam ocultar. Em cada carroça familiar, carregam um altar portátil feito de sândalo esculpido, com portas fechadas que escondem seu conteúdo. O pai presta culto todas as noites diante do altar e do ídolo que ele contém, liderando sua família em cânticos e orações. Isso é feito dentro da carroça, após a entrada ser selada para a noite, à luz de uma lamparina, e os escravos do viajante, se ele for rico, o suficiente para possuí-los, permanecem do lado de fora. O viajante que conseguir ganhar alguma confiança dessa estranha raça, pois nenhum forasteiro jamais poderá conquistar sua confiança completa, pagará uma fortuna por um breve vislumbre do interior de um desses altares. Ele descobrirá que a deusa desse povo nômade é uma forma obscena de Sub-Nigurati, a cabra dos 1000 filhotes. Os dugianos criam muitas cabras, que lhes fornecem carne, leite e tecido, e valorizam a fertilidade acima de todas as outras virtudes ou belezas em suas mulheres. Eles acreditam que Sub-Nigurati lhes concede abundância, tanto em seu gado, quanto no número de seus filhos. Eles veneram o útero e tudo que dele provém, e por isso valorizam suas filhas, tanto quanto seus filhos. Segundo sua fé, mantém uma aliança única com Sub-Nigurati, estabelecida em tempos remotos, antes do início da história registrada. Enquanto cumprirem sua parte do acordo, a deusa lhes concederá fertilidade. A imagem de Sub-Nigurati, que guardam em seus altares familiares, não é encontrada em nenhum outro lugar do mundo conhecido, embora possa ser comum na terra desconhecida de onde se originam. Consiste em um pequeno ídolo de pedra, na forma de uma mulher dançante, exibindo seus seios e vulva. Seus cabelos estão despenteados, seus olhos brilham de fúria, e sua língua pende da boca aberta, distorcida em uma careta lasciva. Ela usa um longo colar de crânios humanos em volta do pescoço. Sua barriga inchada indica que está grávida. Quando homens e mulheres desejam conceber filhos, tocam o ventre desta imagem e, antes de se unirem, entoam as palavras Aigatu Liu Rokaná Sub-Nigurati, que podem ser traduzidas da língua dos primordiais, como cumpram seu pacto com a astuta raça, Sub-Nigurati. Eles entoam as palavras, mas esqueceram seu significado, pois nenhum tugiano compreende a língua do ser a quem servem. Os jovens tugianos não carregam espada nem lança, pois um dos decretos de sua aliança com sua obscena deusa dançante é que nenhum homem da tribo pode derramar uma única gota do sangue de um inimigo. Em vez de tais armas, usam na cabeça, ou às vezes no pescoço, um lenço amarelo e branco, habilmente atado para uma firmeza no aperto, com uma alça que pode ser usada para formar um laço. Sempre que matam alguém, é por estrangulamento. Aprendem esse método de matar desde a infância, e cada um deles o pratica com habilidade e furtividade incomuns. Executam essa arte da seguinte maneira: aproximam-se por trás, jogam o lenço na frente do pescoço da vítima, e o apertam até que ela pare de resistir. Então, passam a ponta do lenço pela alça para formar um laço, e o apertam enquanto permanecem de pé sobre o inimigo caído, com o pé apoiado no pescoço. Mantém essa posição até que a morte seja certa.
As mulheres não matam, pois sub niguratio proíbe. As mulheres da tribo não estão sujeitas a essa restrição, e carregam longas facas em seus cintos, que não hesitam em usar contra aqueles que as ofendem. Para explicar essa curiosa proibição de derramar sangue, as mulheres das carroças contam uma lenda sobre o início do mundo. Um demônio monstruoso consumia crianças humanas, assim que nasciam no ventre sempre fértil da deusa, impedindo a mãe negra de criar a raça humana. O demônio era tão grande que, quando se encontrava nas profundezas do mar, as águas não chegavam acima de sua cintura. A mãe, enfurecida com a morte de seus filhos, lutou contra o demônio no mar, com uma grande espada, mas a cada golpe que dava, demônios semelhantes a ele, embora menores em estatura, se formavam a partir das gotas de seu sangue. Eles lutaram com tanta fúria, que a deusa desesperou-se de jamais conseguir derrotá-los. Ela enxugou o suor da testa, e, a partir dele, moldou 2 homens, os primeiros da astuta raça. Ela rasgou 2 tiras de tecido da bainha de sua vestimenta, e deu uma a cada homem, ordenando-lhes que estrangulassem cada um dos demônios menores, à medida que emergissem do sangue de seu pai. Eles executaram essa tarefa com tamanha rapidez e habilidade, que a deusa conseguiu subjugar o monstro com sua espada, e obrigá-lo a recuar para as profundezas do oceano. Em gratidão pela ajuda dos 2 estranguladores, a deusa estabeleceu uma aliança com sua tribo, ordenando-lhes que matassem aqueles que não fossem de seu sangue, em seu nome, mas nunca com a espada, apenas com o laço. Em troca, prometeu enviar-lhes boa sorte e fertilidade perpétua. A astuta raça cumpriu tão diligentemente sua parte do pacto, que continua a inspirar terror, mesmo em nossa era do profeta. Eles possuem habilidade infernal de se disfarçarem, passando-se por pessoas comuns das terras que atravessam, conquistando a confiança de estranhos, e, assim, permitindo-lhes tramar suas mortes impunemente. Eles não matam por paixão, nem matam aqueles que odeiam ou temem, mas sim friamente, e sem piedade, qualquer um que caia sob seus lenços atados, transformando isso em uma espécie de esporte, e competindo ferozmente para ver quem consegue cometer o maior número de mortes, ou os assassinatos mais hediondos, tudo em honra à sua fé religiosa. A parte mais importante da aliança é o que se chama de rito do companheiro. Quando uma criança nasce, os tugianos realizam um rito no 3º dia, pelo qual a criança é oferecida ao serviço de sub nigurati pelo resto de seus dias. Através das formas deste rito, uma criatura espiritual, um membro incorpóreo da prole da cabra prolífica, é invocada e feita para entrar na carne do recém-nascido. A alma da criança e a alma da criatura espiritual se unem. Isso é o que mais distingue esta raça dos outros homens, pois, nos anos posteriores, este servo de sub nigurati estará sempre com eles, e obedecerá à sua vontade, como um demônio familiar. Quando comandados, abandonam sua carne e voam para cumprir suas ordens. O viajante afortunado o suficiente para conquistar a confiança parcial dessa raça reservada, e que tenha condições de pagar a taxa para participar do rito de companhia, se encontrará sentado em círculo com muitos outros, ao redor de uma grande fogueira acesa sob as estrelas. Todos os seus ritos comunitários e costumes sociais são realizados a céu aberto, com exceção do culto noturno privado da família, dentro da carroça. Eles procuram escolher um local bem distante de assentamentos próximos, para não serem descobertos. Se o terreno permitir, preferem uma depressão abrigada entre colinas baixas, pois dessa forma, o brilho da fogueira fica oculto. O pai do recém-nascido, seja menino ou menina, traz o bebê nu da carroça. Os anciãos da tribo, que estão passando pela região onde o rito está sendo realizado, e que se reuniram para participar de sua execução, aproximam-se do fogo. Os 4 mais velhos aproximam-se das chamas até estarem perto, o suficiente para tocá-las, e embora pareça que o calor da fogueira deveria queimá-los, o fogo não lhes causa nenhum dano ou desconforto. O pai aproxima-se do fogo com seu filho, chegando tão perto que seu corpo, quando unido aos dos 4 anciãos do rito, forma um dos 5 pontos de um pentagrama, ao redor do fogo.
No círculo externo, as mulheres começam a cantar uma canção sem palavras, composta apenas de sons vocálicos, formados por zumbidos com a respiração no nariz e na garganta, enquanto os jovens tocam música com flautas e tambores planos, percutidos com baquetas curvas e adornados com chocalhos de prata nas laterais. Estimulados pelo canto e pela música, eles ficam cada vez mais animados, balançando seus corpos ritmicamente para frente e para trás. O mais velho dos 4 reunidos ao redor da fogueira com o pai, começou a invocar Subnigurati em sua língua, desconhecida fora de sua raça, mas que não guardava nenhuma semelhança com as línguas antigas do Egito, ou dos hebreus, ao contrário do que alguns estudiosos escreveram com base em alegações espúrias, daqueles que afirmavam conhecer essa raça. Pode-se afirmar com certeza que essa invocação não está na língua dos primordiais, exceto pela frase Aigatu Liu Rokaná Subnigurati, que se repete muitas vezes e serve como uma espécie de cântico de poder, enfatizando as várias partes da invocação. À medida que a música e o cântico sem palavras aumentavam de volume, o pai passou a criança nua através da fumaça e das chamas, para as mãos de um dos 4 anciãos. No momento da troca, um grande grito irrompeu de todos os presentes. A criança atravessou o fogo 5 vezes, mas rapidamente, de modo que as chamas não lhe causaram danos, embora a fumaça irritasse seus olhos e pulmões, fazendo-a chorar alto. Aqui podemos revelar um segredo que não está escrito em nenhum outro lugar, e que talvez seja desconhecido fora dos acampamentos desse povo nômade, pois nem mesmo Ibn Sakabal o menciona em seus volumosos textos. A criança passou de um homem para outro de tal forma, que sua passagem pelo fogo imitava os raios entrelaçados de um pentagrama desenhado sem levantar a pena do papel, na direção oposta ao movimento do sol. Pois os estudiosos das artes necromânticas sabem bem que o pentagrama só é escrito, como um sinal de poder, quando desenhado com uma linha contínua, cujo fim encontra o início. Quando o 5º grande grito soa e o pentagrama ao redor do fogo está completo, a mãe da criança conduz um cabrito jovem, branco e imaculado para dentro do círculo. O animal caminha calmamente, sem resistência, como se vagamente consciente de sua nobre missão, e se submetendo à vontade da deusa. 2 jovens, ainda em plena juventude, conduzem o bode com cordas amarradas às patas dianteiras, para impedi-lo de fugir do fogo, embora isso raramente seja necessário. A mãe da criança levanta a cabeça do bode com uma mão, e corta-lhe a garganta com a outra, enquanto o pai coloca a criança, que chora, sob o jato de sangue que escorre da ferida. A criança fica completamente banhada em sangue, antes que o bode tropece e caia morto, enquanto os espectadores frenéticos do ritual criam um grande alvoroço, gritando, batendo palmas, batendo os pés, e golpeando panelas de metal e escudos, com paus e pedras. Os anciãos recolhem o corpo do bode, e o atiram ao fogo. Enquanto a fumaça de seus pelos em chama sobe para o céu noturno, o mais velho pega a criança das mãos ensanguentadas do pai, e a ergue acima do fogo, com os braços estendidos, para que a criança não se queime. O que acontece a seguir é um mistério deste povo, que todos os que testemunham o rito juram nunca revelar, e ninguém o fez, pois existe uma crença universal, de que falar dos mistérios de qualquer povo traz má sorte, e que essa falta de respeito pelas coisas sagradas atrai a ira dos deuses sobre nós. Contudo, podemos escrever que uma presença desce das estrelas em forma de névoa ou fumaça, contra a corrente de fumaça que sobe da pira, e envolve o corpo do recém-nascido e penetra em sua carne. No exato momento em que a presença entra na criança, ela para de chorar, e se torna silenciosa e atenta. Aqueles que olham em seus olhos, percebem uma consciência sobrenatural, um sinal claro de que seu espírito familiar reside dentro dela. Embora a mente da criança ainda não esteja formada, a do espírito já está completa e madura. Anos devem passar antes que a consciência da criança e a de seu espírito familiar se fundam harmoniosamente. O rito termina com grandes celebrações e fornicação, que ocorre logo além do círculo de carroças, e além do alcance da luz da fogueira.
Se alguma das duas moças, que conduziram o bode sagrado for virgem, ela é ritualmente deflorada naquela noite, oferecendo sua virgindade a Subnigurati, e acredita-se que isso traga boa sorte à criança. Todos os esforços são feitos, para encontrar pelo menos, uma virgem para o rito, mas isso nem sempre é possível, e quando nenhuma está disponível, o rito é realizado apesar do desagrado dos pais, pois consideram a falta de defloração um mau presságio. As pessoas dançam, bebem vinho e comem, mas não consomem a carne do bode carbonizada, que é deixada para queimar completamente no fogo. Para garantir isso, alimentam constantemente as chamas com lenha durante o resto da noite. O ritual só termina com o primeiro raio de sol, quando aqueles que participaram da celebração se recolhem às suas carroças para dormir. A cabra de 1000 filhotes concede à raça errante que a venera, abundância e fertilidade, e um grau de boa sorte, em questões de acaso, que é superior ao usual entre os homens. A sorte do tugiano permite-lhe invadir casas, ou cometer furtos sem ser detectado, e se for apanhado, pode escapar facilmente da prisão. Por todas estas razões, não há bando de ladrões no mundo mais audacioso do que eles. A sua sorte também os auxilia em atos de assassinato mais sinistros, que cometem contra estranhos, não só para a maior glória da sua deusa, mas também para o seu próprio ganho. Quando matam abertamente, à vista de todos, é num acesso de paixão, mas quando matam por dinheiro, fazem-no friamente e em segredo. Nenhuma raça domina melhor a arte do assassinato. Começam por enganar a vítima, fingindo camaradagem e partilhando refeições e bebidas. Então, quando têm certeza de que estão sozinhos com a vítima, um deles segura firmemente seus braços, enquanto o outro, atrás dela, coloca um lenço em volta do pescoço e o aperta até abafar seus gritos. Como esses assassinatos ocorrem à beira da estrada, e as vítimas geralmente são mercadores viajando entre cidades, e como os assassinos queimam os corpos imediatamente, para apagar todos os vestígios do crime, raramente são descobertos. Quando a família da vítima percebe a ausência deles, aqueles que lhe tiraram a vida já estão a centenas de léguas de distância. Parte da aliança com Subnigurati inclui o compromisso de que todo homem deve cometer pelo menos um assassinato por ano, como sacrifício a ela, para que as bênçãos da deusa continuem a fluir sobre seu povo. Entre eles, há alguns altamente habilidosos nas artes do assassinato, que matam com mais frequência para benefício próprio, mas até mesmo os menos sanguinários cumprem seu dever para com a deusa. Os idosos, os muito jovens, os fracos e os doentes, são auxiliados por outros mais ágeis e fortes. Essa obrigação começa aos 16 anos e dura até a morte. É um assunto que não discutem, nem mesmo entre si, por medo de que alguém ouça um detalhe de um assassinato em particular, e se lembre dele. Mas aqueles presentes na recitação do pacto com a deusa, que nunca é registrado por escrito, nem mesmo em sua própria língua, não podem duvidar de que cumprem diligentemente essa exigência do pacto. Matam indiscriminadamente, ricos e pobres, mas preferem os ricos, pelo benefício adicional dos bens que se apoderam. Não matam os habitantes das aldeias, nem mesmo nos casos em que seria extremamente fácil para eles. A morte de um homem local levantaria imediatamente o alarme na aldeia ou cidade, antes mesmo que a caravana de carroças amarelas tivesse tempo de se afastar o suficiente para não levantar suspeitas. Os homens das aldeias podiam comer com eles, dormir com suas esposas quando estas se prostituíam, e até mesmo insultá-los ou agredi-los, sem temer a morte por suas mãos. Tão perfeitamente controlavam suas paixões nesse aspecto essencial à sua união com a deusa. E isso apesar de sua natureza violenta, que, de outra forma, seria incontrolável. Outro ponto do pacto estipula que cada homem deve oferecer seu primogênito à cabra prolífica, antes de completar 29 anos. Caso contrário, a ira de Subnigurati seria despertada, abatendo-se sobre o homem na forma de grave infortúnio, com consequências fatais. Os homens temem tanto essa transgressão, que aqueles que são naturalmente incapazes de gerar filhos, às vezes devido a ferimentos ou doenças genitais,
Tentam roubar crianças das aldeias por onde passam, para que possam adotá-las formalmente e apresentá-las na cerimônia de almas gêmeas, no terceiro dia de vida. Apenas os recém-nascidos, em seus 3 primeiros dias de vida, correm o risco de serem raptados. São roubados de seus berços, mesmo sob o suave sopro de suas mães adormecidas, e o ladrão deixa uma pedra em seu lugar. Isso deu origem, em algumas terras, à fábula de que os espíritos dos campos e das árvores roubam crianças, uma ficção que os astutos, sempre ávidos por contar histórias por dinheiro, tentam fomentar por todos os meios. Se um homem tem um filho com deficiência mental ou física, ele pode tentar trocá-lo pelo filho de um vizinho, em vez de matá-lo com as próprias mãos. Recém-nascidos aleijados, surdos ou cegos, são mortos logo após o nascimento. Somente quando a mãe é compassiva e implora ao marido que poupe a vida da criança, ele a troca por uma saudável e com todos os sentidos. Nesses casos, quando uma criança é roubada de uma aldeia, em vez de uma pedra, a criança deformada é deixada no berço. Isso acontece raramente, pois tende a provocar alarme e indignação contra eles, e aqueles que cedem a esse capricho são severamente punidos pelos anciãos. Virgens dedicam sua virtude ao serviço da deusa, dentro de 1 ano após o início da menstruação, participando do rito da consorte. Em troca, de acordo com os termos do pacto, Sub-Nigurati lhes concede o poder da segunda visão, sem exigir que consumam as aranhas brancas das cavernas cobertas de fungos do vazio. Todas as mulheres desta raça conseguem ver a presença dos mortos-vivos tão claramente quanto seus gatos, e percebem os demônios enquanto se movem entre elas. Possuem grande habilidade em adivinhação. Seu método preferido é a leitura das linhas da mão, mas também empregam outra técnica de adivinhação, não encontrada em nenhum outro lugar, que afirmam ter sido ensinada pela própria deusa. É a adivinhação por meio das estrelas e da terra. Em 7 pedras planas, pintam com tinta vermelha semelhante a sangue, símbolos que representam os 7 senhores dos primordiais, e suas afinidades com os 7 corpos celestes errantes. O símbolo de Cthulhu mostra 2 cabeças de machado opostas, o de Sub-Nigurati assemelha-se a uma árvore, o de Yog-Sothoth são 3 anéis entrelaçados, o de Ig mostra 2 fileiras de dentes triangulares, o de Nyarlathotep são 2 serpentes enroladas uma na outra, o de Dagon é como 2 luas crescentes entrelaçadas, e o de Azathoth representa um olho que não pisca. Essas pedras são lançadas dentro de um círculo desenhado na poeira do chão, que possui uma cruz no centro, dividindo em 4 quadrados. As mulheres tugianas entendem que esse círculo representa as 12 casas do zodíaco, e, embora tenha apenas 4 divisões, cada quadrante é subdividido em 3 segmentos, que se estendem a partir de seu ponto, correspondendo às 3 casas do respectivo quadrante do zodíaco. As mulheres que praticam essa arte, leem a resposta à pergunta que lhes é feita, observando onde as pedras caem no círculo, e suas relações entre si. O quadrante inferior esquerdo do círculo corresponde às casas do carneiro, do touro e dos gêmeos. O quadrante inferior direito, às casas do caranguejo, do leão e da virgem. O quadrante superior direito, às casas da balança, do escorpião e do arqueiro. E o quadrante superior esquerdo, às casas da cabra marinha, do aguadeiro e dos peixes. Como exemplo dessa prática, se, ao atirar pedras, o seixo com o signo do planeta Marte, associado à natureza de Cthulhu, cair na casa do escorpião, sua influência é considerada forte, pois essa é a casa de Marte. Assim, essa previsão de eventos na Terra é realizada através das forças e fraquezas que os astrólogos atribuem aos céus. Eles dizem que os nomes dos 7 senhores são os nomes secretos dos planetas, acreditando que apenas sua raça se lembra desses nomes e que o resto da humanidade os esqueceu. Eles preservaram formas corrompidas desses nomes em suas tradições orais, embora apenas Sub-Nigurati seja grafado corretamente. Eles sabem pouco sobre a natureza e a aparência dos 7 senhores. Confundem os primordiais com os corpos errantes dos céus, e não distinguem entre planetas e deuses, quando falam deles.
Em sua filosofia, Subnigurati e a estrela da manhã são uma só coisa. Eles usam esses seixos de outra forma, para atos de magia malévola. Quando as mulheres que preparam os feitiços nutrem ódio por alguém que não seja da sua raça, elas esperam que a pessoa passe, escondidas atrás de um muro ou arbusto, com uma dessas pedras na mão. Quando o inimigo passa, elas cospem na pedra e a atiram de forma que atinja a pessoa, e então se retiram silenciosamente, pois acreditam que, se forem descobertas realizando o ato, o feitiço não funcionará. Elas acreditam que a pedra traz infortúnio para a pessoa atingida, e, às vezes, atiram em gado, cavalos, ou até mesmo em celeiros e outras construções. Os habitantes locais que ouvem as pedras caírem, acreditam que são atiradas por gênios ou outros espíritos das colinas, e as abominam como algo sobrenatural. O tipo de infortúnio que se segue, depende da pedra escolhida para o feitiço. A pedra de Cthulhu causa discussões e ferimentos violentos. A pedra de Subnigurati produz impotência ou infelicidade nos relacionamentos amorosos. A pedra de Yog Sothoth gera discórdia familiar. A pedra de Ig causa doenças e fraqueza. A pedra de Nyarlathotep traz perda de riqueza. A pedra de Dagon, loucura. E a pedra de Azathoth, fracasso em empreendimentos. Um viajante versado nas artes da necromancia faria mal em se associar ao povo escolhido de Subnigurati, se não possuísse algum ensinamento valioso indisponível em qualquer outro lugar, pois são uma raça traiçoeira, hábil em ocultar sua malícia, até o momento da execução. Nenhum homem pode ser considerado um verdadeiro amigo, a menos que seja do mesmo sangue. A magia feminina é uma arte trivial, que não vale a pena aprender, com exceção de uma habilidade particular conhecida apenas por esta seita bárbara: a confecção de garrafas de almas. Em troca de sua fé, sua deusa obscena lhes ensinou uma arte mágica, pela qual é possível invocar as almas dos mortos e aprisioná-las em garrafas de vidro, assim como os magos de nossa própria raça aprisionam gênios em anéis e vasos de bronze. A alma capturada por esta arte é escravizada ao dono da garrafa, e toda a sabedoria que possuía durante sua vida, bem como seu conhecimento da vida e da morte, fica à disposição do dono, que pode questioná-la. A alma cativa não revela seus segredos de bom grado, mas quando a garrafa é aquecida no fogo, ela sofre tormentos infernais, e logo está pronta para cumprir os desejos de seu mestre. As almas se comunicam por meio de um pequeno peso de chumbo, suspenso por um fio de seda dentro da garrafa, de modo que o peso fique próximo à parede da garrafa. Quando uma pergunta é feita, o chumbo se move e bate no vidro, produzindo um som semelhante ao de uma redoma de vidro. Ao ouvir o tilintar da garrafa, após abrir e limpar a mente, ouve-se a voz da alma falando, dando a resposta à pergunta. Somente o dono da garrafa pode discernir a voz da alma, pois para os outros parece apenas um tilintar sem sentido. O ato de fazer a garrafa une quem a prepara a alma aprisionada em seu interior, criando um entendimento mútuo, onde cada um pode compreender as palavras do outro. Externamente, essas garrafas não têm mais do que meio côvado de altura, e um quarto de côvado de largura, com laterais lisas, e uma rolha de couro selada com cera verde. O vidro é incolor e transparente, e dentro do recipiente há um vapor rodopiante, que se assemelha à fumaça, constantemente ondulando e gotejando. O fundo da garrafa contém a urina de quem a fez, pois as mulheres tugianas acreditam que a urina serve como um corpo tangível para a alma cativa, e que, sem ela, a alma seria insubstancial demais para ser contida em qualquer recipiente material. Elas colocam na urina pedaços de cabelo, pele, unhas ou ossos do cadáver da pessoa cuja alma desejam escravizar, bem como algumas gotas de seu próprio sangue, coletadas durante o ritual pelo qual a alma é extraída. O ritual é invariavelmente realizado durante a lua nova, a noite mais escura do mês, quando as forças de Subnigurati estão mais fortes e podem se mover livremente pela superfície do nosso mundo. A feiticeira escreve o verdadeiro nome da alma, que deseja capturar com tinta preta na palma da mão esquerda, e seu próprio nome verdadeiro na palma da mão direita. O verdadeiro nome de um homem ou mulher
é o nome que lhe foi dado pelos pais, ou, no caso de um escravo, o nome dado pelo seu senhor. A feiticeira dirige-se a um local alto e aberto, ao ar livre, sob as estrelas. Ela coloca os fragmentos roubados do cadáver na garrafa aberta, e urina nela, certificando-se de que a urina esteja morna durante o ritual. Se esfriar antes da realização do ritual, a magia não terá poder suficiente para invocar a alma. Ele faz isso à luz de velas, ou de uma lamparina a óleo, e, posteriormente, usa a chama para derreter a cera verde, que sela a rolha quando a alma é aprisionada. Após preparar a garrafa aberta com sua urina, e as relíquias do falecido, ele faz um pequeno corte na palma da mão esquerda, e deixa cair 7 gotas de seu sangue, na urina. 7 é o número de Subnigurati, e, por si só, é uma invocação à deusa. Ele espalha o sangue na palma da mão direita, junta as mãos e segura firmemente a garrafa, pressionando as laterais com os nomes escritos nas palmas, de modo a sentir o calor da urina nos dedos. Aproxima o rosto da boca da garrafa, e sopra seu hálito quente para dentro dela, enquanto pronuncia o verdadeiro nome do falecido. Repete esse gesto 7 vezes, mantendo em mente a imagem da pessoa, cuja alma deseja. Em seguida, profere o seguinte feitiço. Eu sou a dama da garrafa. Eu sou a urina da garrafa. Eu sou o sangue da garrafa. Entre aqui. Pelo seu verdadeiro nome eu te invoco, pelo calor desta urina eu te convoco, pelo fogo deste sangue eu te compelo. Eu te chamo dos vales mais distantes entre as estrelas, eu te chamo dos céus mais altos, eu te chamo dos infernos mais profundos. Você deve obedecer. Eu sou a filha de Subnigurati, pelo poder de minha mãe, você deve obedecer. Por estas palavras encarnadas, você deve obedecer. A feiticeira então cospe na garrafa, pensando no nome do morto, e a ergue em direção ao céu noturno. A alma surge na boca aberta da garrafa, formando uma espécie de névoa prateada, e pouco a pouco, como se forçada a obedecer contra sua vontade, desce para o interior da garrafa. A mulher que lança o feitiço então suspende o peso de chumbo dentro do recipiente, deixando-o pendurado próximo à superfície da urina. Segurando seu fio de seda contra a borda da boca da garrafa, ela coloca a rolha sobre ele, e a fixa com um golpe da palma da mão esquerda, deixando um rastro de seu sangue na superfície. Ela então derrete um pedaço de cera de lacre na chama de sua lamparina, e a pinga sobre a rolha, até que sua superfície esteja completamente coberta. Quando a garrafa estiver devidamente preparada, o peso de chumbo começará imediatamente a tilintar contra a parede do recipiente de vidro, e uma nuvem branca visível se formará dentro dela. Contudo, a alma não adquire o dom da fala até várias noites depois. O choque do cativeiro a enlouquece, e ela só recupera a capacidade de compreender perguntas, quando recupera alguma consciência de sua condição. Essa prática mágica pode ser realizada tanto por homens quanto por mulheres, mas entre esse povo errante, são as mulheres que a utilizam com mais frequência, já que os homens pouco se envolvem com as artes arcanas, além dos ritos que realizam em honra à sua deusa. O frasco da alma tem vários usos. Primeiro, ele fornece um servo que concede o poder de sua essência ao conjurador, dando-lhe assim nova força, tanto física, em seu corpo, quanto no poder de sua vontade. Esse poder é ainda mais ampliado, a cada nova alma capturada. O mago que possui 5 ou 6 frascos da alma, tem a força de 2 homens, e, com o poder de sua mente, não precisa de esforço, para compelir os seres espirituais inferiores a obedecê-lo. Segundo, possuir um frasco da alma permite o acesso aos segredos dos mortos. Tudo o que a alma cativa sabia em vida, e tudo o que aprendeu após a morte, está disponível ao seu mestre, que só precisa pedir. A maior virtude da garrafa da alma não reside nesses dons, por mais preciosos que pareçam, mas no sofrimento que inflige a alma aprisionada em seu interior. O tormento da garrafa é maior que o tormento do inferno, mesmo sem aquecê-la sobre uma chama, para intensificar a dor. O necromante pode usar a garrafa da alma para punir seus inimigos. Ele pode atormentar, mesmo após a morte, aqueles que não conseguiu destruir em vida.
o tormento da alma não diminui, enquanto a garrafa permanecer intacta. As mulheres dos tugianos não usam esse feitiço para coletar as almas de seus amigos, mas para aprisionar as almas de seus inimigos e fazê-las sofrer. Damasco se desdobra como uma joia cintilante no ventre da noite, à medida que nos aproximamos dela ao entardecer, ao final de uma longa jornada. Suas 10.000 lâmpadas iluminam os terraços de seus edifícios e as cúpulas de seus minaretes, ofuscando até mesmo as estrelas no céu. O latido de seus cães, o murmúrio suave das vozes daqueles que conversam sentados às portas de suas casas, e as risadas vindas de suas tabernas e pousadas, se combinam para formar uma música de convívio humano, que agrada aos ouvidos do viajante cansado. Certamente, não há cidade no mundo mais agradável para se viver, para aqueles que possuem riquezas, e estão dispostos a compartilhá-las generosamente em troca de serviços. Nesta cidade, prospera uma classe de homens chamados agentes, pois há um constante fluxo de caravanas, e as ruas estão sempre cheias de recém-chegados, que não sabem onde dormir, ou como ganhar a vida. Eles são tão indefesos quanto crianças, mas as centenas de homens que exercem essa profissão os guiarão para obter tudo o que precisam, e tornar suas vidas agradáveis, em troca de uma modesta taxa. Em Damasco, nada é impossível. Quem tem sede de vinho, bebe; quem foge do tédio, encontra prazer; quem busca mulheres, se satisfaz. Até os desejos mais obscuros, que poderiam provocar repulsa em outras cidades, são facilmente realizados nesta cidade, um belo modelo de hospitalidade comercial. O recém-chegado que deseja comprar uma casa, pode escolher entre muitas propriedades esplêndidas, pois, graças às constantes chegadas e partidas de pessoas da cidade, sempre há imóveis disponíveis. No bairro Norte, há uma rua tranquila chamada Beco dos Eruditos. De cada lado deste beco sinuoso e pavimentado, estreito o suficiente apenas para uma carroça de bois, erguem-se casas de tijolos notáveis pela modéstia de suas entradas, pouco mais que portais rústicos, desprovidos de janelas ou qualquer outro adorno nas fachadas ininterruptas voltadas para a rua. Os habitantes do Beco dos Eruditos são raramente vistos, e o povo de Damasco tenta manter o mínimo contato possível com eles, pois dizem ser feiticeiros que, a portas fechadas, dedicam-se a estudos arcanos. Seus servos, que jamais falam dos assuntos de seus mestres, podem ser vistos entrando pelas modestas portas pela manhã, trazendo alimentos e outras mercadorias do mercado, em cestas. Em raras ocasiões, são vistos saindo à noite, carregados de estranhos fardos, e retornando de mãos vazias. Um viajante recém-chegado à cidade, que deseje permanecer ali por alguns anos, para praticar as artes necromânticas, e que tenha contratado um agente astuto, terá à disposição uma dessas belas moradias disponíveis. Além de pequenas diferenças na aparência, todas as casas oferecem confortos semelhantes. Cada uma possui seu próprio jardim nos fundos, com árvores frutíferas e caminhos sombreados. Possuem janelas altas para captar a brisa da noite, que desce pelos corredores de mármore, e pelas escadarias, refrescando até mesmo os aposentos inferiores, e paredes altas bloqueiam o ruído e os odores fétidos da cidade. As casas têm 3 andares, e abaixo deles encontram-se adegas adequadas para depósitos, ou para atividades que exigem discrição. Numa casa assim, um homem versado nas artes secretas, pode viver em paz e luxo, e, consequentemente, pode facilmente adquirir quantas moedas de ouro precisar, podendo continuar seus estudos sem ser observado pelos ignorantes. Em Damasco, tudo pode ser comprado, até mesmo os soldados que patrulham as ruas à noite, que podem ser facilmente persuadidos a ignorar os gritos de dor ou terror, que às vezes emanam das grandes casas, por onde passam em suas rondas. O agente obterá escravos acostumados a atender às necessidades do praticante dos grandes mistérios. É prudente amordaçá-los, caso um senhor anterior ainda não o tenha feito, para garantir que o que observarem dentro das paredes da casa não se torne assunto de fofocas. Os melhores escravos vêm das tribos da costa norte africana, perto das colunas de Hércules.
não têm escrúpulos em lidar com cadáveres, ou abrir túmulos, e são equilibrados e pouco imaginativos. Se tratados com generosidade, são leais no cumprimento de seus deveres. Certo viajante que havia chegado recentemente a Damasco, e era versado nas artes necromânticas, comprou, por uma quantia considerável, uma das casas da Rua dos Eruditos, através de um agente, e se instalou para continuar seus estudos em segurança e paz. Certa vez, quando precisou se desfazer de um cadáver, optou por enterrá-lo em um canto do porão, uma solução que exigiria o mínimo de esforço e atrairia menos atenção. Imagine seu desânimo quando, ao levantar o piso do porão, descobriu uma quantidade tão grande de ossos empilhados, que não havia mais espaço para colocar o cadáver. Enojado, ordenou a seus servos que cobrissem o chão novamente, e levassem o corpo para uma vala comum, além do portão norte da cidade. As figuras religiosas e nobres de Damasco têm conhecimento das atividades que ocorrem no Beco dos Eruditos, e, em geral, as desaprovam, mas ninguém ousa acusar os habitantes deste tranquilo beco de atos ilícitos, sem provas claras e tangíveis, pois temem as consequências de agir sozinhos, sem o apoio e a indignação da multidão na praça do mercado. Disse que os inimigos de feiticeiros e necromantes não vivem muito tempo nem encontram felicidade. Como todos os que habitam o Beco dos Eruditos, são ricos e podem comprar favores quando necessário, para continuar seus estudos sem serem incomodados, nada lhes é feito, a menos que um crime tão flagrante e audacioso tenha sido cometido, que os responsáveis pela administração da justiça não possam fechar os olhos, mesmo que preferissem. Nessas raras ocasiões, o morador da rua que for acusado, fará bem em fechar sua casa, e partir por alguns meses, até que o assunto possa ser resolvido discretamente, subornando os governantes da cidade, e, se os subornos se mostrarem insuficientes, contratando assassinos para eliminar aqueles que desejam prosseguir com a acusação. Complicações desse tipo são muito raras, e geralmente, os moradores da Beco dos Eruditos são livres para se dedicarem aos estudos que desejarem. Os porões são profundos, o suficiente para abafar o som de cânticos, e até mesmo os gritos mais altos. Cada um se concentra em seu próprio trabalho, e não se interessa pelo do vizinho. Se incidentes desagradáveis ocorrerem dentro das paredes de uma casa, é possível contratar faxineiros, por meio de agentes, que removerão discreta e eficientemente todos os vestígios do ocorrido. Pode-se afirmar, com toda a certeza, que não existe lugar mais satisfatório ou seguro no mundo para um necromante exercer sua profissão. Os segredos da cidade de Damasco são muitos, pois é uma das cidades mais antigas do mundo, construídas por mãos humanas. Nenhum segredo é mais invejado por outras terras do que a fabricação do aço de Damasco, mais forte e flexível do que de qualquer outra cidade. Espadas forjadas com esse aço não quebram em combate, mas cortam as lâminas de outros aços inferiores, como se fossem de bronze, e atravessam os escudos e armaduras do inimigo. Essas lâminas são tão cobiçadas pelos ferreiros, que são vendidas a preços altíssimos nas oficinas dos melhores ferreiros, e mesmo os ricos têm dificuldade em adquiri-las, devido à sua grande fama, pois as lâminas são vendidas assim que são forjadas, às vezes, antes mesmo de esfriarem do fogo. Os armeiros de Damasco guardam bem seus segredos, pois sabem que qualquer outra cidade do mundo ficaria satisfeita em produzir um aço tão fino, mas o segredo que melhor guardam é um que poucos acreditariam: que o aço de Damasco não é feito em Damasco. Os ferreiros da cidade importam o aço do Líbano, e ele só pode ser obtido em uma pequena vila no litoral, onde reside um clã de mercadores audaciosos. Mesmo eles não forjam aço, mas o obtêm em lingotes do tamanho e formato de uma mão estendida, que os ferreiros de Damasco moldam em espadas. Na verdade, não há em toda a cidade de Damasco fogo quente o suficiente para derreter o aço damasceno, nem mesmo em sua maior forja. O máximo que se pode fazer é aquecer os lingotes, até que fiquem em brasa e maleáveis,
depois martelar e dobrar o aço com martelos de forja, virando repetidamente, e golpeando até que suas camadas fiquem tão finas quanto folhas de ouro, e se unam pelo calor. As espadas de Damasco são feitas em Damasco, mas o aço vem de um lugar além da imaginação, daqueles que as empunham em batalha. Se um viajante que visita esta cidade fizer amizade com um ferreiro e ganhar sua confiança, acabará por ver o ferreiro reunindo-se com 2 forasteiros vindos do Líbano com uma carroça de bois carregada de lingotes de aço. Eles não fazem nenhum esforço para proteger sua carga, por mais preciosa que seja, já que não teria utilidade em nenhuma outra cidade. Assim como é verdade que nenhum fogo humano pode derreter o aço de Damasco, também é verdade que somente as forjas desta cidade são quentes o suficiente para torná-lo maleável, o bastante para ser moldado por um martelo. Seria inútil para os ferreiros de qualquer outra terra, exceto talvez os da distante Catai, que dizem ser habilidosos na fabricação de aço. Esses mercadores libaneses têm uma aparência rude e falam vulgarmente, mas gostam de vinho, embora não gostem de pagar por ele. Aceitam convites de qualquer pessoa presente na taverna, e, em troca, nunca oferecem nada, razão pela qual não são bem vistos pelos homens da cidade. Talvez isso se deva também à sua aparência peculiar, pois possuem cabeças largas e bocas anormalmente grandes, como as de rãs, e olhos esbugalhados, que saltam de seus crânios achatados. Suas mãos são úmidas ao toque, e suas bochechas e pescoços estão sempre molhados de suor. Contudo, apesar da transpiração constante, sua pele é fria. Precisam beber em abundância, para repor a umidade que perdem dia e noite, e por isso, frequentam tavernas após seus negócios. Embora seja difícil embriagar esses mercadores excêntricos, não é impossível se lhes for oferecido vinho fortificado, o mais forte disponível em Damasco. Então, começam a falar com nostalgia de sua terra natal, e a contar o quanto detestam estar longe do mar, que amam como a uma mãe. É impossível extrair deles a história do aço em uma única noite, e eles nunca a narram em todos os detalhes, mas após várias noites de festas nas tavernas, o homem paciente que conhece assuntos arcanos, pode juntar os fragmentos da história, que é escrita brevemente. A vila dos mercadores chama-se Shalom, e é habitada por cerca de 26 famílias, todas aparentadas. Eles ganham a vida no mar, desde tempos imemoriais, e ninguém sabe quando a vila foi fundada, mas são mercadores e pescadores, desde antes que o mais velho deles se lembre. Ambos os ofícios prosperam de forma tão notável, que são a inveja das outras vilas costeiras, e aqueles que não são nativos de Shalom atribuem isso à boa sorte, mas a verdadeira causa é a associação dos aldeões com os profundos, os filhos de Dagon, que habitam o mar, a algumas léguas da costa. Os habitantes de Shalom negociam não apenas com homens, mas também com os profundos, que estabeleceram laços matrimoniais e sanguíneos com os aldeões. Isso não é surpreendente, visto que os profundos admiram a beleza de nossas mulheres, mais do que a beleza de sua própria espécie. Assim, o sangue dos profundos se mistura ao dos aldeões, há 1000 anos, ou mais. Os seres profundos negociam com eles, oferecendo as riquezas do mar, e conduzindo os peixes para suas redes, para garantir pescarias abundantes. Em troca, os aldeões oferecem-lhes todos os bens e substâncias das terras secas, que os seres profundos desejam, como sedas finas, e de cores vivas, pois eles amam ornamentos, e adornam seus corpos com joias e tecidos, que resistem aos efeitos da água do mar. São os seres profundos, que fornecem aos aldeões, os lingotes de aço, que são transformados em armas de guerra, em Damasco. Eles revelaram aos homens de Shalom como são feitas, pois não têm segredos para com o povo da terra, a quem consideram parentes, e os mercadores podem ser enganados a revelar o segredo, quando estão bêbados. Os seres profundos dizem que muitas pedras com núcleos de metal caem no mar vindas das estrelas, algumas tão pequenas quanto uma azeitona, e outras tão grandes quanto uma carroça.
Elas repousam no fundo do mar, e os profundos as recolhem, pois sabem reconhecê-las por um tipo de som que emitem, assim dizem os mercadores, embora não seja um som perceptível ao ouvido. Depois de as recolherem, levam-nas para fornos no fundo do mar, onde o fogo da terra é mais quente que a forja mais quente, e nesses fornos as derretem, transformando-as em lingotes. É isso que os profundos contam aos homens de Shalom, e os sábios sabem bem que elas superam todos os outros povos deste mundo, no trabalho primoroso com metais, pois as mulheres dos profundos adornam-se com joias finamente trabalhadas, com espirais habilmente traçadas, e delicadas escamas de ouro, pravejadas com muitas pedras preciosas, e usam essas joias na cabeça, e, às vezes, nos pulsos. Essa vaidade é comum tanto às mulheres de sangue puro dos profundos, quanto às de sangue misto. Em troca de lingotes de aço, os habitantes da cidade oferecem pedras coloridas que eles usam em seus ornamentos, os quais também enfeitam com muitas pérolas finas de brilho superior. Este é o segredo do aço de Damasco, que os ferreiros da cidade guardam às 7 chaves, tanto por vergonha e ignorância, quanto por ganância, pois são incapazes de admitir que sua ciência não abrange a fundição do aço, e nunca questionam os mercadores de Shalom, por medo de perder o acesso às suas preciosas cargas de lingotes. Portanto, os homens que trabalham com aço, nada sabem sobre como ele é forjado, sob as ondas, ou sobre sua origem entre as estrelas. Se a única carroça, que o traz do Líbano, deixasse de chegar a Damasco, todo o comércio de aço cessaria, tão tênue é a base desta renomada indústria. Em Damasco, a vida é repleta de luxo, e uma variedade de todos os tipos imagináveis. Nenhum divertimento é considerado sombrio ou decadente demais, desde que haja riqueza, para recompensar quem o oferece. Aqueles que buscam entretenimento mais refinado encontrarão na universidade, onde debates interessantes sobre todos os pontos da filosofia, matemática ou história, acontecem diariamente. Criados atraentes, móveis e ornamentos finos, estão facilmente disponíveis. As bancas dos mercados de livros rangem sob o peso de obras raras sobre alquimia, necromancia e outros assuntos arcanos. E a mesa do rico proprietário, capaz de oferecer banquetes esplêndidos e diversões requintadas, está sempre repleta de conhecidos espirituosos. Há apenas uma mercadoria difícil de obter nesta cidade maravilhosa: a bênção da solidão. Mesmo trancado atrás da porta à noite, sozinho em um quarto de meditação, o latido dos cães, o grunhido dos camelos, e os chamados das prostitutas, convocando seus clientes, chegam até nós por trás das janelas, trazidos pela brisa fresca da noite. É impossível isolar completamente a própria consciência da vasta multidão de almas, que fervilham como as águas de uma enchente. Nas noites em que o ar mal se move e o calor sufoca a respiração, o viajante que vagou pelos ermos do espaço vazio em sua juventude, pode sentir uma inquietação que o impele, como se estivesse sonhando acordado, a envolver-se num manto com capuz, e buscar o silêncio da escuridão, encontrada apenas além dos muros da cidade. Talvez seja um impulso e uma inquietação semelhantes, que movem Nyarlathotep a caminhar pelas areias, sob a luz da lua. O melhor lugar para contemplação é o cemitério dos plebeus da cidade, a alguma distância além do portão norte. Os espíritos dos mortos são companheiros agradáveis para o necromante, e jamais falam, a menos que lhe seja concedido o poder da expressão, através do derramamento de sangue fresco. O necromante tem poucos motivos para invocar suas vozes, pois o que elas poderiam dizer de valor? Os nobres de Damasco enterram seus venerados mortos em túmulos elaborados e dispendiosos, difíceis de violar, mas os trabalhadores do povo comum, e os vagabundos, se contentam com uma cova rasa em um campo pedregoso. Certa noite, um certo necromante, que assumira os deveres e responsabilidades inerentes a ter uma casa no beco dos eruditos, atendeu ao chamado do vazio, e deixou a cidade, para vagar entre os mortos, além do portão norte, longe das luzes das torres de vigia. Ao deixar para trás os ruídos e cheiros de Damasco, sentiu seus sentidos se aguçarem novamente, e seu antigo andar furtivo retornar.
Ele não havia perdido as habilidades que adquirira no deserto, em sua juventude, ao custo de tanta dor e derramamento de sangue. Elas simplesmente permaneceram adormecidas. Um clã de Ghouls, 20 ou mais, o cercou silenciosamente enquanto ele permanecia ali, absorto na contemplação tranquila das estrelas. Ele lhes deu pouca atenção. Eram Ghouls gordos da cidade, menos perigosos que os Ghouls magros e famintos do deserto. Eles o confundiram com um homem da cidade, lento e fraco, e pretendiam matá-lo, por invadir seu território, interrompendo seu banquete noturno com os mortos. O necromante não demonstrou notar a aproximação deles enquanto o cercavam, com as garras erguidas. A vida no deserto aguçara sua visão, e ele viu as estrelas refletidas nos olhos de seus rostos erguidos, e o brilho de seus dentes. Quando o atacaram, ele matou vários sem hesitar, apenas para ensinar aos outros a lhe mostrarem o devido respeito. Ficou satisfeito ao descobrir que não havia perdido sua habilidade com a faca, que o servira tão bem por tantos anos. Um homem rico tem pouca necessidade de matar com uma faca, pois pode contratar outros para matar em seu lugar. Contudo, mesmo quando a necessidade desaparece, o prazer de matar dessa maneira não se perde. Os Ghouls caíram de joelhos e o bajularam como cães, beijando a barra de seu manto negro, enquanto imploravam seu perdão pelo erro, em suas vozes ásperas. O viajante tomou a iniciativa de remover seu manto e capuz, para que os Ghouls pudessem ver, à luz das estrelas, as tatuagens de poder em seus braços e costas, e as cicatrizes e mutilações infligidas pelos carrascos do Iêmen. Os Ghouls dançaram ao seu redor, uivando e proclamando seu novo senhor. Ele nada disse, nem aceitando nem rejeitando a posição, pois quem sabe quando um clã de Ghouls poderia ser útil. Usando sua faca, ele os ajudou a desenterrar uma sepultura recente e a extrair o cadáver. Ao cortar o sudário, revelou-se o corpo de uma matrona robusta, de cerca de 50 anos, que estava morta havia não mais do que 3 dias. Os Ghouls o honraram recuando e oferecendo-lhe o primeiro pedaço de carne. Como descrever o sabor da carne humana, para aqueles que nunca a provaram em suas próprias línguas? É como a cor para os cegos, ou a música para os surdos. Ibn Sakabal escreve que seu sabor é semelhante ao de aves, mas com esse absurdo, demonstra que jamais comeu carne humana, pois seu sabor se assemelha mais ao de porco. Somente com a primeira mordida suculenta na boca, e depois de começar a mastigar, o viajante, agora um cidadão com um lar, compreendeu o quanto sentira falta daquele sabor. A carne de um homem recém-morto é dura, mas a carne de um cadáver que passou vários dias na sepultura torna-se macia e fácil de cortar com os dentes. O necromante compreendeu, num instante de percepção, que aquele era seu verdadeiro lar. A sepultura, a noite, o deserto, as estrelas, as pedras duras, o cheiro de terra recém-revolvida, o riso suave da brisa, o chilrear dos insetos, os grunhidos dos Ghouls, e o som de sua pele seca e farfalhante, enquanto comiam. A casa no beco dos eruditos não passava de um sonho fugaz, algo sem permanência ou importância, uma distração, onde ele poderia passar confortavelmente sua velhice. Quando a casa se reduzisse a pó, o deserto permaneceria imutável e eterno, aguardando seu retorno. Arroba El-Khalié é uma amante paciente, que jamais trai a confiança daqueles que adoram. Tendo chegado à grande cidade de Damasco, e desfrutado de seus prazeres e aproveitado seus benefícios, o viajante pode optar por fazer dela seu lar, e cessar suas andanças, assim como fez o autor deste livro, há muitos anos. Muitos são os caminhos que levam a Damasco, e poucas são as recompensas que não podem ser alcançadas dentro de seus muros, ou que não entram por seus portões, pois é um centro de comércio para todos os países do mundo. O viajante que passou a juventude buscando sabedoria arcana, e objetos raros em terras distantes, pode concluir que é mais sábio esperar que essas coisas venham até ele. A riqueza é um ímã que atrai o que se deseja, como se fosse palha. A rota que começa no Iêmen, atravessa o vazio sem trilhas, e as passagens sem nome sob Irem, cruza o Mar Vermelho até o Egito,
do delta às cataratas, de Alexandria às planícies desoladas da Babilônia, e finalmente alcança a reluzente cidade de Damasco. É longa e árdua, mas repleta de maravilhas. Que viajante seria tão infeliz a ponto de se arrepender de tê-la percorrido? O autor deste livro não se arrependerá, e declaro abertamente que sou Abdul al-Yazredi, poeta nascido no Iêmen, que alegremente seguiu esse caminho em sua juventude, e agora vive confortavelmente em sua casa em Damasco, em uma casa no Beco dos Eruditos, tão bela quanto a descrita. Ele se lembra com amarga melancolia das intimidades da Roba el-Khalieh, tão relutante em revelar seus segredos aos amantes, mas cuja dureza ensina bem as lições que se deve aprender para continuar vivo. Sobre a rocha dessas lições, cruéis, porém necessárias, ele construiu a casa de sua vida, e, por meio de astúcia e sagacidade, adquiriu a sabedoria dos pórticos e o conhecimento do grande selo. Com coragem e astúcia, saqueou segredos perdidos dos lugares mais profundos do mundo, e roubou a língua dos primordiais e as formas de seus selos. Contudo, nenhuma feitiçaria malévola, nenhum poder de deuses ou demônios, nenhum assassino de homens, foi capaz de detê-lo em sua empreitada. Que outro escriba ousaria revelar as coisas escritas nestas páginas? Pois o mero ato de falar dessas coisas traria a morte certa para aquele que não estivesse protegido por proteções mágicas do mais alto poder. Os tolos o chamam de louco, porque ele fala de mistérios que eles não conseguem compreender. Ele ri do povo e o usa como gado, e suas opiniões não lhe dizem respeito, pois ele está verdadeiramente além do alcance de qualquer mal. Por meio de sua necromancia, ele escapou da morte, e, embora exteriormente pareça envelhecer, seu corpo permanece sempre jovem e forte. Se, por alguma desgraça, seu corpo fosse despedaçado, e a morte o atingisse de forma inevitável, ele ressurgiria. Tal é seu domínio das artes da sepultura, pois ele se ergueria de seus sais essenciais, e os ossos que outrora sustentaram carne, seriam novamente revestidos de carne. Ele não teme os agentes dos filhos de Sírios, que constantemente tentam defender suas muralhas, para punir o roubo de seus preciosos pergaminhos, pois suas muralhas são impenetráveis aos homens. Tampouco se importa com os bandos errantes de adoradores de Sub-Nigurate, que o ameaçam por ter revelado os segredos de sua aliança. A malícia do ser cativo da linhagem de Cthulhu, que jamais o perdoou por sua traição sob a biblioteca do Mosteiro dos Magos, o faz rir, pois que poder possui aquele ser, aprisionado como está, em sua gaiola de ferro. Enquanto sua essência permanecer na face deste mundo, o poeta perdurará e zombará de seus inimigos em versos. Não há morte que possa apagar sua essência de forma tão completa, que ele não possa ressurgir, renovado e renascido. Com essa dupla certeza de sua invulnerabilidade e imortalidade, ele oferece a jornada de sua vida nestas páginas, iluminada para os sábios, mas permanecendo nas sombras, aos olhos dos tolos. Aqui estão segredos que não se encontram em nenhum outro livro, pois nenhum outro homem os conhece. Seu valor é inestimável, contudo, o poeta tem o capricho de espalhá-los ao pó, e através dos anos vindouros, como pérolas preciosas, que homens perspicazes podem recolher, ou que porcos podem pisotear. Você, que ler este livro pela primeira vez, abençoará o nome de Al-Yazredi, mas, ao lê-lo pela segunda vez, amaldiçoará amargamente seu nome, e lamentará com lágrimas nos olhos, ter sequer pegado este livro em suas mãos. No entanto, há alguns que o lerão pela terceira vez, e o abençoarão novamente, e para esses poucos, todas as portas estarão abertas.